Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, nós vamos, nessa noite, inaugurar em nossa igreja mais uma série de exposição bíblica. Pela graça de Deus, esta é a nossa 9ª série. Todas as demais vocês podem encontrar gratuitamente na internet. Nós estamos com planos, equipe ministerial, de providenciar a gravação de DVDs para disponibilizar os irmãos poderem levar para casa, presentear, alguma coisa assim. Mas, por enquanto, só na internet. E nós vamos, meus irmãos, começar a caminhada na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E a semelhança que temos feito nas últimas exposições, eu queria propor que, ao longo desses meses que nós vamos passar nesta carta, e eu acredito que serão longos meses, nós temos um tema geral de toda a carta, que é o seguinte. Naquela imagem você pode ler na frase do meio: no verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã justificada pela fé. Quero repetir com você prestar atenção, porque ao longo de toda a carta aos Gálatas nós vamos ver comprovados no texto aquilo que está ali. No verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã justificada pela fé. A carta aos Gálatas, meus irmãos, será para nós uma caminhada desafiadora, onde nós vamos ver como que o apóstolo endereça aquela igreja no primeiro século com uma mensagem que poderíamos sintetizar em pequenas palavras: não há outro evangelho. E é interessante, meus irmãos, que esta mensagem continua, como toda a Bíblia, é claro, sendo importantíssima nos dias de hoje. Continua sendo pertinente, continua sendo relevante. Nos dias onde nós temos vivido, a mensagem, a pregação do evangelho, mais alguma coisa. Do evangelho sendo adicionado a mais mensagens, a mais pensamentos. E eu quero convidar você hoje a nós lermos Gálatas do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Gálatas capítulo 1, de 1 a 5. Nesses 5 primeiros versículos, a palavra de Deus vai nos ensinar hoje o começo do argumento de Paulo para com este conjunto de igrejas que estava sob ataque na mensagem, na sua pregação. Gálatas 1, do versículo 1 até o versículo 5. Vamos ler juntos, irmãos? Somos apóstolos? Ok? Diz assim a palavra do Senhor, todos a uma só voz. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de Deus, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. A todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. No texto de hoje, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar a seguinte grande ideia: a pregação do evangelho como ele é, resulta na glória de Deus. A pregação do evangelho como ele é, resulta na glória de Deus. Mas antes de nós entrarmos no texto bíblico propriamente dito, como esta é a nossa primeira mensagem, eu acredito que você não lembra mais da aula que nós tivemos há muitas EBDs atrás, sobre o panorama do Novo Testamento, e tratamos sobre Gálatas. Então é preciso que a gente faça um pano de fundo, para que você entenda quais são as circunstâncias por trás da pregação de Paulo. Eu vou tentar ser breve, apesar do conteúdo ser muito rico, mas é importante que você acompanhe. Vamos lá? Gálatas foi escrito, irmãos, por volta do ano 52 a 57 a.C., ou seja, bem no começo do primeiro século, cerca de 20 e poucos anos após a morte de Jesus. E é dirigido a uma região com mais de uma igreja, é a região da Galácia, não apenas uma igreja. Uma região localizada no sul da Ásia Menor que hoje é conhecida como Turquia.
As igrejas foram resultado do trabalho da primeira viagem missionária de Paulo, e a epístola foi escrita cerca de apenas um ano depois dessa primeira viagem, fazendo de Gálatas a primeira carta de Paulo em todo o Novo Testamento. E nos fazendo entender, portanto, a indignação de Paulo, ao ponto dele dizer, no versículo 6, que está logo depois do texto que nós lemos: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Apenas um ano havia passado e eles rapidamente haviam se desviado da mensagem do evangelho. Eis aí a indignação de Paulo. Então é verdade, eles eram novos na fé e caíram como presa de predadores doutrinários ou teológicos que ensinavam que o desempenho espiritual deles era importante, que a performance espiritual era importante, que precisavam, claro, confiar em Cristo, mas se quisessem ser aceitos por Deus, precisavam ser circuncidados e obedecer à lei de Moisés. Se você não sabe o que é circuncisão, na lei de Moisés, todo menino, ao 8º dia, era levado ao templo e lá era feita uma operação, podemos chamar assim, que hoje nós chamamos de operação de fimose, que nada mais é que remover a pele da ponta do pênis do menino, e essa era a circuncisão. Todo judeu é circuncidado. Então, na igreja aos Gálatas, meus irmãos, além deles terem compreendido a cruz de Cristo, a graça do evangelho, pessoas se infiltraram e haviam ensinado que sim, você tem que confiar em Cristo, mas isso não é suficiente. Você precisa ser circuncidado, ser feito parte também da comunidade de Israel e obedecer à lei de Moisés. Agora, queridos, diante da indignação de Paulo, não o entenda de maneira errada. O desempenho, a maneira como nós vivemos, importa. Não é que a gente pode receber a Cristo e viver de qualquer maneira. Apenas não é o nosso desempenho que importa mais. A maior relevância no Evangelho não é como você vive, mas qual é o desempenho de Cristo na cruz. É como Ele viveu que realmente importa. Nós chegamos a Deus não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Ele fez. Eis aí a confusão da mensagem que foi levada aos Gálatas. Esforços pessoais, melhorias pessoais, não importam em absolutamente nada para a salvação. A palavra graça não é graça mais alguma coisa, porque ela deixa de ser graça. Na salvação, o que importa única e exclusivamente é o mérito ou os méritos de Cristo sobre a cruz. Algo interessante sobre a carta aos Gálatas, irmãos, uma vez que nós acabamos de comemorar essa semana os 500 anos da Reforma Protestante, era a forma como Martim Lutero chamava essa carta. Ele dizia: o pequeno livro de Gálatas é a minha carta, eu me comprometi com ela, ela é a minha esposa. E a razão por isso, irmãos, é que a mensagem da Reforma é: o justo viverá pela fé. Apesar de Lutero ter sido profundamente impactado pela carta aos Romanos, também na carta aos Gálatas ele encontrou o eco ou a base para poder propagar a mensagem da salvação unicamente pela graça. Outro fato sobre essa carta, um fato interessante, é que Paulo nela dispensa as cordialidades das outras cartas. O que são as cordialidades? Os elogios, as palavras de apreço. Olha só. Aos Coríntios, ele escreve o seguinte: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, versículo 4. Aos Romanos, ele escreveu: antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Romanos, capítulo 1, versículo 8 a 11. Quer mais uma? Lembra da exposição aos Filipenses? Olha o que Paulo falou a eles. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria,
por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas minhas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Filipenses 1, 3-8. E assim segue, carta após carta, menos com os Gálatas. A razão é que mesmo essas igrejas todas, meus irmãos, tinham pontos negativos que precisavam ser exortados, que precisavam ser corrigidos, mas os Gálatas tinham tropeçado em algo muito, muito sério. A pureza e a integridade do Evangelho. Em Corinto havia panelinha. Em Filipenses também. Havia problemas entre irmãos. Em cada uma dessas igrejas tinham situações que precisavam ser advertidas. Mas Paulo, meus irmãos, é tão sério sobre o Evangelho. Esse Evangelho que hoje tem sido diluído, aguado, adulterado, que quando ele escreve para os Gálatas, ele vai direto ao assunto. Logo nessa introdução que nós vamos ver hoje, irmãos, que ainda não chegamos no versículo 6, onde a coisa vai ficar bem mais séria, nós já vamos ver como Paulo está dando dicas da seriedade, do foco em que ele está tratando o tema, no qual esses homens e essas mulheres naquelas igrejas estavam derrapando. Em Gálatas, Paulo vai endereçar 3 problemas principais. Legalismo, que é o ensino que somos salvos pelas obras. Antinomianismo, o qual é o ensino de que, já que somos salvos pela graça, não faz diferença de como vivemos, de como agimos. É um extremo e o outro. E ele vai combater também um terceiro, que é um termo que talvez você nunca tenha ouvido, que é o galacianismo, que só tem aqui em Gálatas. É a falsa doutrina que ensina que até somos salvos pela graça, mas depois somos mantidos pela lei, pela nossa conduta. Algo que torna a nossa salvação, em última análise, dependente das nossas obras, em lugar de depender da graça de Deus. Enfim, qual é o grande desafio, meus irmãos, de uma carta como Gálatas? Nós compreendermos o equilíbrio do paradoxo entre a graça de Deus e a nossa vida em santificação. Entendendo que apesar de que não somos salvos pelas obras, as obras acompanham a nossa vida. Que assim, meus irmãos, como que em Romanos a salvação pela graça é exaltada, em Tiago, as obras que seguem aqueles que são salvos são também valorizadas. Esse equilíbrio é fundamental, porém, quando ele entra em desequilíbrio, nós temos a necessidade de passar alguns meses estudando a carta aos Gálatas. Portanto, a pregação do Evangelho como ele é, resulta na glória de Deus. Nosso texto começa, meus irmãos, com Paulo se identificando. E a primeira lição que Paulo vai nos dar essa noite é a seguinte: a autoridade do Evangelho reside no Deus que ressuscita os mortos. A autoridade do Evangelho reside no Deus que ressuscita os mortos. Paulo começa, e eu repito o versículo 1, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de Deus, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. A autoridade apostólica que Paulo evoca aqui pertencia a ele, e ele destaca isso única e exclusivamente porque o Senhor Jesus havia dado esta autoridade a ele. Todos nós, meus irmãos, é claro, somos enviados. Este é o significado da palavra apóstolo, aquele que é enviado. Porém, o apóstolo Paulo era enviado diretamente do Senhor Jesus. Paulo começa assim, meus irmãos, fazendo de novo um contraste com as outras cartas. Quais são algumas outras maneiras que ele escreve? Paulo, servo do Senhor Jesus. Paulo, escravo do Senhor Jesus. Aqui não. Aqui ele já começa dando a famosa carteirada. Ele está começando a dizer a essa igreja, presta atenção, quem está falando com vocês? É aquele que há um ano atrás passou por essa região evangelizando, que pela graça de Deus formou cada uma dessas igrejas. E eu estou agora, nessa autoridade, dizendo algo muito sério para com vocês. Vocês precisam prestar atenção.
A autenticação dessa autoridade, portanto, ele firma em Cristo e em Deus, e não em nenhum homem. Este Deus, diz o texto, é aquele que operou a ressurreição. Percebam, meus irmãos, que logo no comecinho da sua carta, Paulo já destaca um fator imprescindível na pregação do Evangelho. Tem certeza, pastor? Tenho. Porque quando o mesmo Paulo, irmãos, em outra viagem missionária, passa por Atenas, ele fala de Jesus, fala que ele morreu, fala do Deus desconhecido, lembra? E está todo mundo ouvindo, todo mundo compreendendo, todo mundo aceitando pelo menos. Mas aí ele chega em um ponto crítico. Ele fala da ressurreição. E aí, ali, diante daquelas pessoas cheias da sua sabedoria, da filosofia humana, eles começam a rir de Paulo. Eles começam a caçoar de Paulo. Inclusive, diga, tá bom, depois a gente fala com você sobre isso. Falar sobre um Deus poderoso, falar sobre todas as questões, tudo bem. Mas ressurreição? Mas será, irmãos, que ressurreição é tão importante assim? Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo faz um resumo do Evangelho. No versículo 1 até o versículo 4 nós lemos: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Presta atenção, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 15. Deixa claro que Paulo vai lembrar-lhes do Evangelho e vai dizer apenas que este Evangelho pode salvar alguém. Não é o Evangelho do levanta a sua mão e aceita Jesus. Não é do Evangelho do deixe de sofrer. Não é o Evangelho de vem para essa igreja que você vai ser próspero. O que contém a mensagem do Evangelho? O texto continua. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiro lhes transmiti foi o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados. Não pode faltar na sua pregação do Evangelho, segundo as Escrituras. É politicamente incorreto falar de pecado hoje em dia, mas não pode faltar na sua pregação. O texto continua. Foi sepultado. E o que? Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Viu como é simples? Não precisa de grande método, não precisa de fazer palhaçada de púlpito. Não precisa de contar historinha. Pastor, mas é simples demais. Pois é, que até a criança tem que entender lá na classe. Tem que atingir da criança ao doutor. Não pode complicar. Não pode ser tão complicado que você tem que fazer todo um malabarismo para fazer a pessoa compreender. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Eis o centro, o cerne do Evangelho. No versículo 1, meus irmãos, Paulo já começa a destacar isso. Essa mensagem que eu venho representar como apóstolo está firmado, reside no Deus que ressuscita os mortos. Meu querido, você que nos visita essa noite, esta é a mensagem do Evangelho, vida eterna. João capítulo 17, versículo 3 diz: E a vida eterna é esta, que conheçam a Deus e a Cristo, o seu Filho. Acabou. Não é pertencer à igreja, não é ser religioso, não é acender vela, não é apagar vela, não é ser pastor, não é ser batista, é crer em Cristo como o único Salvador, suficiente para a sua salvação. Agora, o interessante é que quem verdadeiramente crê em Cristo não consegue mais viver sem Cristo. Aí é que está. O Evangelho não apenas atrai, ele prende, ele conquista, ele toma conta de todas as nossas paixões e inclinações, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim, meus irmãos, essa autoridade, Paulo já coloca desde o começo, precisa ser resgatado na nossa mensagem. Ou seja, ele vai direto ao assunto, isto é, o Evangelho. Pois seria este que ele iria defender nessa carta. O estado de espírito de Paulo, meus irmãos, está focado, porque o problema é seríssimo. Deixa eu ilustrar da seguinte maneira, meus irmãos. Um dia uma trombeta vai ser tocada, amém? Todos nós sabemos disso, está lá em Tessalonicenses. O futuro vai aguardar quantas igrejas permanecerão abarrotadas de pessoas que nunca nasceram de novo,
que nunca passaram da morte para a vida. Religiosos, frequentadores de igrejas, membros de igrejas, mas nunca nasceram de novo. E a razão principal, sabe qual é? Púlpitos que não pregam o verdadeiro evangelho. É o evangelho que agrada, é o evangelho que adula, é o evangelho spa. Se está cansado, vem para cá. Não é esse evangelho que salva. O que nós temos que fazer, meus irmãos, com esse foco de Paulo? Não existe, irmãos, autoridade autogerada na igreja de Cristo. A autoridade que eu e você temos vem em primeiro lugar de Deus. Portanto, quando nós pregamos o evangelho, estamos agindo na autoridade do Senhor. Quando chega, meus irmãos, um dos missionários lá numa tribo, como nós vimos no vídeo agora há pouco, ele chega assim, enviado por igrejas, ele chega ali representando, pelo menos oficialmente, uma missão, que tem um CNPJ, está tudo certinho, mas no mundo espiritual, ele é um representante do reino de Deus. Paulo os trata, e a todos nós, em 2 Coríntios capítulo 5, como o quê? Embaixadores. Representantes. Então a gente fica impressionado, porque de repente você estava lá no fórum, aí passou aquele juiz, que é o mais importante lá, sei lá do que, e aí todo mundo começa a bajular, e aí doutor e tal, e passa. Meu amado, tu tens mais autoridade do que o homem mais poderoso desse país. Não é uma mensagem triunfalista, é uma mensagem realista. A pregação, a mensagem que você tem no seu coração, tira alguém do inferno e coloca no céu. Isso é mais ou menor do que alguma coisa assinada por um homem num fórum? Muito maior. Essa é a autoridade, meus irmãos, que Paulo, usando a sua autoridade apostólica, está evocando aos Gálatas. Vocês abandonaram essa autoridade quando trocaram a pura pregação do evangelho por essa farsa. Segundo, é imprescindível conhecer a mensagem do evangelho, o conteúdo da mensagem do evangelho, para que a gente não comece a pregar outros evangelhos que estão aquém ou além daquilo que está nas Escrituras. É imprescindível, irmãos. Caso contrário, nós vamos pregar alguma coisa que pode, inclusive, agradar as pessoas, mas de maneira nenhuma vai confrontar o pecado e levar as pessoas ao arrependimento para que possam crer em Cristo e no último dia serem ressuscitados. A autoridade do Evangelho reside no Deus que ressuscita os mortos. Esta é a nossa autoridade, esta é a nossa mensagem. Versículo 2. Em segundo lugar, a mensagem do Evangelho compreende um aspecto comunitário. No versículo 2 nós lemos, Paulo escreve de todos os irmãos que estão comigo, mas escreve para as igrejas da Galácia. Todos os irmãos que estão com Paulo, acompanhando o seu ministério nas igrejas, ou igreja onde ele está, escreve a todas as igrejas da Galácia. Nesse verso 2, meus irmãos, com suas afirmações, Paulo transmite a ideia importantíssima quanto ao Evangelho, a ideia do corpo de Cristo. Não origina nele, não é Paulo a origem, nós já vimos no versículo 1, origina em Deus, mas ele abraça a totalidade dos cristãos. O aspecto comunitário do Evangelho não pode ser ignorado. O que é esse aspecto comunitário? Não existe, irmãos, o Evangelho dos jovens, não existe o Evangelho dos anciãos, dos adultos, não existe o Evangelho das mulheres, não existe o Evangelho dos homens, não existe o Evangelho do negro, não existe o Evangelho do branco, do avatar, do índio, não existe o Evangelho do pobre e do rico. Todos esses evangelhos que eu mencionei aqui têm sido criados por vertentes liberais dentro das igrejas. Recentemente teve um encontro no Rio de Janeiro, tinha que ser lá no meu estado, discutindo uma teologia negra. Eu fico pensando, quando é que vai chegar a minha vez? Discutindo uma teologia parda. Vou começar um movimento porque os pardos são os mais discriminados nesse país. Os brancos são os opressores, os negros são os oprimidos, a gente fica no meio do caminho, no fogo cruzado. É uma palhaçada, não é? Não há teologia negra, branca, índia. Não há teologia europeia, sul-americana. A teologia bíblica. Não há teologia do oprimido nem do opressor. Isso é tudo a balela de quem está contaminado, envenenado por ideologias, especialmente de esquerda, humanistas, socialistas, etc. O Evangelho é um. Olha o que Paulo vai afirmar, meus irmãos, no capítulo 3, versículo 28.
Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Paulo não está falando aqui, meus irmãos, sobre direitos civis, não está falando muito menos sobre cargos e funções na igreja, ele está tratando sobre o aspecto comunitário, corporativo, global do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é para todo aquele que crê. Todo aquele que ouve a sua mensagem, recebe esta mensagem e passa das trevas para a luz. Nesse verso 2, a única divisão que nós podemos fazer poderia ser o seguinte: primeiro, aqueles que concordam com o que Paulo irá defender sobre o Evangelho. Ele diz que os que estão comigo. E número 2, aqueles que precisam ouvir esta correção, pois têm abandonado o verdadeiro Evangelho. Ou seja, Paulo está escrevendo porque ele quer agora unir os dois lados. Aqueles que estão comigo porque estão entendendo a mensagem do Evangelho, estão falando com vocês que abandonaram. Mudem, arrependam-se, saiam daí. Meus irmãos, como nós precisamos dessa iniciativa nos dias de hoje na Igreja do Senhor. Dentro da Igreja Batista, da nossa denominação, há 130 anos atrás, Charles Spurgeon dizia: vai chegar os dias em que você vai precisar de um microscópio para achar 1 grama de Evangelho nas pregações. Se Spurgeon estivesse vivo, eu diria para ele: veja o que és profeta. Esse dia já chegou. Pregações de autoajuda, pregações que mais cairiam melhor em palestras de coaching, que nada possuem do Evangelho, precisa, meus irmãos, ser resgatado, que cada um de nós precisamos diariamente ouvir do Evangelho. O Evangelho, queridos, é tesouro em vaso de barro, que somos nós. É Ele que nos une, é Ele o elo comum entre todos nós. Não é a nossa língua, até porque alguns de nós falam outras também. Não é a nossa nacionalidade, porque nós temos peruanos, temos venezuelanos aqui. Não é a nossa cor, muito menos, não é nenhuma dessas balelas. O que nos une é o Evangelho. E é isso, meus irmãos, que precisa correr entre nós, precisa ser protegido como um esforço comunitário de toda a Igreja de Cristo. Não brigar por placas de denominação, não brigar por ideologias, mas lutar pela pureza do Evangelho. Por outro lado, o Evangelho não pode ser negado a nenhuma pessoa. Quando Paulo escreve, meus irmãos, ele não escreve porque está selecionando a quem ele vai tratar naquela igreja. Ele está falando com todos. Ele atinge todo o corpo de Cristo. Esse corpo é diversificado, inclusive na história de rebeldia e pecado de cada um de que nós vivemos. Alguns, meus irmãos, quando não conheciam a Cristo, estavam no mundo das drogas, por exemplo. Outros, não. Alguns foram salvos da vida da promiscuidade, outros de uma vida tranquila. Somos diversificados na nossa história. Portanto, não podemos negar a pregação do Evangelho para ninguém. O que eu quero dizer com isso? Você tem aquele seu amigo que você já disse assim: não, esse aí não tem jeito não. Esse aí nem Jesus. Nós temos gente aqui que alguém disse um dia: esse aí nem Jesus. E está aí salvo, está aí convertido. Eu e você, meus irmãos, não escolhemos para quem pregar. Algumas semanas atrás nós assistimos aqui um vídeo daquela que era conhecida, lembra? Como a bruxa da Cracolândia. E a mulher dava medo mesmo de olhar. E depois vendo ali falando, totalmente sã, transformada. Será? Eu lembrei agora, meus irmãos, de uma biografia missionária que li há muito tempo atrás, também no campo, não era indígena, mas era aborígene. E que o missionário tinha dentro da aldeia um inimigo feroz. Aquele que queria ver o missionário longe. Que levantava a liderança da aldeia contra o missionário, porque queria que ele fosse embora. 5 anos depois, aquele homem estava sendo batizado. O que era inimigo declarado do Evangelho,
do invasor, do missionário, 5 anos depois, estava sendo batizado. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? Nós não podemos negar o evangelho para ninguém. Devemos seguir o conselho da palavra de Deus, de Pedro, e pregar a tempo e fora de tempo. Sabe por quê? Porque às vezes nós julgamos as pessoas pela aparência e nos enganamos redondamente. Há pessoas que vão ouvir o evangelho durante 10, 20, 30 anos da sua vida. Vão ser os famosos amigos do evangelho. Gosta dos crentes, gosta de ir no culto, na igreja, na comunidade Batista Videira. Eu gosto de ir lá. E vai encontrar o final da sua vida sem ter se convertido. Mas às vezes você pode chegar para aquela pessoa, a mais promíscua, a mais suja, aquela que até o pessoal que não é crente não gosta de conviver com ele, lá no seu trabalho, lá na sua escola. Aquele menino que faz o famoso bullying, né? Hoje tudo é bullying, com todo mundo, que ninguém suporta aquele menino. Você já pensou em se aproximar dele? Já pensou em ser a pessoa que conversa com quem ninguém conversa? O homem que escreveu essa carta era alguém que ninguém gostaria de pregar para ele. Paulo era tão temido que quando ele se converte, ele vai falar sobre isso mais adiante nesta carta, os próprios irmãos tinham medo de chegar a ele, não acreditando que ele estava convertido de verdade. Não podemos, amados, negar o evangelho para ninguém. A mensagem do evangelho compreende um aspecto comunitário. Versículo 3, meus irmãos, nos diz: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o resultado do evangelho é o resgate do homem conciliando com Deus. O resultado do evangelho é o resgate do homem conciliando com Deus. Eu fiquei na dúvida se eu colocava reconciliando ou conciliando. Mas eu optei por conciliando porque nós nunca fomos amigos de Deus. Nós nascemos inimigos de Deus, filhos da ira, tudo está na Bíblia. Mas pela graça de Deus nós somos conciliados. E como nós vemos isso no texto? Mesmo sem, irmãos, uma saudação específica ou uma declaração de contentamento quanto à igreja Gálatas, como nós já vimos, diferente do que ele fez com todas as outras, Paulo não deixa de lado a sua tradicional saudação, graça e paz. Essa mesma que, inclusive, nós usamos em todo final do nosso culto. A mesma que é mais do que um mero bom dia, é mais do que apenas um como você vai. É uma saudação que inclui em si o evangelho. A saudação, inclusive, ela tem sido, por alguns, invertidas recentemente. Alguns têm optado por cumprimentar os outros com paz e graça. Eu gosto de inventar, né? Mas eu entendo, irmãos, que os apóstolos se repetiram vez após vez em suas epístolas, nessa ordem, graça e paz, por uma razão. Às vezes, eles até incluíam misericórdia, graça, paz e misericórdia, mas nunca inverteram a ordem. Existe uma razão por causa disso, existe uma certa lógica. Somos alcançados, resgatados pela graça de Deus, a qual nos reconcilia ou nos concilia, nos possibilitando a paz com Deus que segue. O contrário não funciona. É impossível ter paz com Deus se você não foi primeiro alcançado pela graça. A paz que Paulo menciona aqui, irmãos, lembra a tradicional saudação judaica, Shalom. É impossível ter Shalom se você não foi verdadeiramente alcançado pela graça de Deus. Sem ela, diz a palavra de Deus, somos filhos da ira, Romanos capítulo 1. Estamos já condenados, João capítulo 3, palavras do Senhor Jesus. E estamos numa situação miserável e de bastante preocupação. Por que eu digo isso? Vamos supor que você tenha cometido um crime gravíssimo. E a sua foto sai nos telejornais, tipo perseguição de filme americano. E aí já sai também um boletim no celular de todo mundo. Para onde você corre? Não tem como você mudar seu rosto. Você pode tirar uma barba, você pode pintar o cabelo. Em alguns casos será um pouco difícil. Você pode até fazer alguma coisa bem radical.
Mas uma hora você vai ser reconhecido, porque tem um prêmio, a sua cabeça está a prêmio. Meu amado, o homem e a mulher sem Cristo está com a sua cabeça a prêmio. E não é uma foto no telejornal e nem saindo no celular das pessoas. O rei do universo, o juiz de toda a terra, é que está à sua caça. Sério isso? É isso que diz a palavra de Deus quando você é filho da ira. Mas não estou falando isso para você se desesperar, não. Porque quando o executor está para lhe alcançar, se ele chegar e encontrar você coberto pelo sangue de Jesus, ele diz: epa, esse aí está justificado. Remove o prêmio da cabeça dele. Acabou a recompensa, acabou a caçada. Porque ele não é mais filho da ira. É isso que significa ser alcançado pela graça de Deus. O que me surpreende, meus irmãos, é a tamanha dificuldade que nós temos hoje de entender graça. Aliás, não é hoje. A reforma nunca teria acontecido se já há 500 anos atrás eles não tivessem tanta dificuldade de entender o que é graça. Vamos lá, vamos fazer um exercício simples aqui? Não falei que o evangelho tem que ser simples? Eu pego meu celular e eu dou para o Max. Max, eu cansei do celular, vou comprar o novo iPhone X, porque eu sou rico. E vou te dar esse celular aqui, certo? Ok? Beleza. Ah, ainda tem 3 boletos para pagar, viu? Ele estava contentinho, mas não está mais tão contente assim. Porque eu falei para ele que ia dar, mas eu dei? Na prática, não. Na prática, eu vendi para ele pelo preço dos últimos 3 boletos. Concorda comigo? Se os últimos 3 boletos são um valor de R$100, ele pagou R$300 pelo celular. Não foi de graça. De graça é, olha, eu vou lhe dar esse celular aqui. Tem 3 boletos para pagar, mas pode deixar que eu pago. Eu pago. Tetelestai. Está consumado. Isso é graça. Irmãos, é incrível. Eu passei alguns dias atrás, quase 40 minutos, falando com uma irmã, dizendo assim, quer dizer que você aceita Jesus, pode fazer o que você quiser? Falei, querida, você não compreendeu. Quem é, primeiro que você não aceita Jesus, é Ele que te aceita, mas quem é aceito por Jesus, não vive mais como você quer. A prova da salvação é a transformação de vida. A prova de salvação é a regeneração, é o novo nascimento, é da morte para a vida, é a nova criatura, você não é mais a mesma pessoa. Quer tirar a prova? Esse exemplo nem é meu, de Paul Washer num vídeo que gravou há muito tempo atrás. Quando acabar o culto aqui, você vai procurar o pior inferninho que tiver em Boa Vista. Não me peça informação porque eu não sei nem onde fica. Vai procurar um antro de prostituição, de droga, onde o pessoal fica com 2, 3, com 4. Você vai lá e peca à vontade. Eu duvido você ir. No vídeo que Paul Washer compartilhava, ele desafiou um jovem a isso. E o jovem disse para ele, não. Ele estava falando lá, o Paul Washer foi missionário no Peru. Ele conversava com um jovem visitando o país novo. E o jovem respondeu para ele, eu tenho temor. Dá para entender, né? Eu tenho temor. Não é medo. É amar tanto a Deus. É reconhecer que fomos salvos por essa graça e presenteados com essa paz. É virar, meus irmãos, para aquele no barco e dizer, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Isso é salvação. Esse é o resultado, meus irmãos, do evangelho do homem resgatado, conciliado com Deus. Aquele que tem experimentado a graça e a paz do Senhor. Essa graça, meus irmãos, será um tema importantíssimo em toda a carta aos Gálatas. É pela graça que nos chegamos a Deus, não pelas obras da lei. É ainda pela graça que andamos com Deus, não pelas obras da lei. Sempre a graça e nunca o nosso desempenho. Se o mérito não nos leva a Deus, o mérito também não nos mantém andando com Deus. Como sempre ouvimos, irmãos, nesta igreja, o evangelho não é apenas uma porta pela qual entramos, é também o caminho pelo qual nós andamos. Um dos problemas seríssimos na nossa geração é que, tendo ouvido o evangelho às vezes falsificado, ou pelo menos capenga pela metade, a pessoa entra na igreja e diz, agora o que eu tenho que fazer para ser crente? Não é assim que o pessoal fala?
Quais são as regrinhas? Cadê o regimento aqui para eu aprender? Ele começa a aprender a cultura. Gosta de cumprimentar com a paz do Senhor, graça e paz. Começa a mudar a roupa, põe roupa de crente. Mas o coração está cheio de pecado, a vida está cheia de vaidade, a mente está cheia de futilidade. Não houve transformação. Houve religiosidade. Porque não houve verdadeira pregação. Como essa criatura vai andar no evangelho se não entrou pela porta certa? Mas olha o que diz o versículo 4, meus irmãos. Que se entregou. Essa graça e a paz são da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O verso 4 nos traz o fundamento dessas duas palavras, graça e paz. Isto é, a obra redentora e suficiente de Cristo. Não meios de auto-melhoramento. Não a sabedoria terrena das frasezinhas de autoajuda e psicologia barata. Não um melhoramento que vem do meu próprio esforço, mas antes, a fonte de paz com Deus através da graça é o Evangelho que traz perdão de pecados e traz o resgate, como diz o texto, desta era perversa. Não melhorados, não aperfeiçoados, não remendados, transformados. Ainda pecadores, lutando contra o nosso principal inimigo, acima até de Satanás, que é o nosso próprio pecado, mas resgatados desta era perversa. É por isso, meus irmãos, que tantas vezes nas cartas de Paulo ele se admira quando alguns, ou aquela igreja, às vezes na totalidade, está agindo igual ao mundo. Vai emprestar uma frase, quando meu filho descobriu o pecado de Davi, a frase dele foi que o que mais lhe surpreendeu em Davi ter pecado com Batseba é porque ele estava agindo conforme Saul. Quem conhece o Evangelho, irmãos, tem que dar as costas, e Paulo vai tratar disso nessa carta, a agir conforme este mundo. Antes de nós passarmos adiante, o que nós podemos aplicar mais na nossa vida? Primeiro, meu amigo, você hoje que está conosco, que você não tem absoluta certeza da sua salvação ainda. Céu e inferno não são metáforas. Céu e inferno não são mitos. Céu e inferno não são invenções para manter as pessoas direitinho no caminho. Se você acredita que são invenções, você está chamando Jesus de mentiroso, porque ele falou tanto de um quanto de outro. Portanto, meu amigo, hoje, você tem buscado paz? Você tem buscado sossego e tranquilidade na sua vida? Hoje eu lhe digo que esta paz que você está buscando não está em ter circunstâncias tranquilas na sua vida. Não está em ter estabilidade financeira, saúde para dar e vender. A paz está em Cristo. E você só terá Cristo através da graça dele, nunca através de qualquer dos seus merecimentos. Eu e você não merecemos absolutamente nada. É graça sobre graça. Mas tem uma segunda parte. Meu irmão, você que um dia na sua vida já conheceu a Cristo como Senhor e Salvador, você que foi alcançado por Ele, foi convertido por Ele, você tem buscado, por acaso, uma paz momentânea em outras fontes? Você tem buscado tranquilidade em outros lugares? Você tem cultivado ídolos na sua vida? Vem a fonte que jorra da cruz. Venha a fonte da graça, porque a graça não serviu a cada um de nós apenas para nos apresentar a Cristo como pecador e nos perdoar, mas a graça também serve para que nós possamos andar ao lado dele. Presta atenção, você já teve um irmão que é o perfeitinho, ou um primo? Você é o cara que aprontava na família. E aí tinha um irmão, alguém, um primo que era o perfeitinho. E aí você era constantemente comparado com aquele lá. Agora você já imaginou se essa pessoa for Jesus? Você já pensou andar na sua vida todo o tempo ao lado de Jesus? Você do jeitinho que você é.
com aquele pecado que você teve na quinta-feira, aquele pecado da terça, lembra dele? A pessoa andar do lado de Jesus desse jeitinho que você é, porque você não pode ser outra pessoa, você é o que você é. Como é que você faz? É como você está em trapos, sujo, e andar ao lado de uma pessoa bem vestida, limpa, cheirosa. Como é que você anda ao lado dessa pessoa? As comparações são inevitáveis. A pessoa olha para você do jeito que você está vestido e olha para o outro assim, que dupla estranha. Como pode ele, em trapos, andar ao lado de uma pessoa tão bem vestida? É assim que nós andamos ao lado de Jesus. Mas tem um senão, tem um porém. Ele pega das vestes dele e coloca sobre nós. É assim que a gente anda ao lado dele. É assim, meu querido, que nós, quando nós chegamos na escadaria do Palácio do Rei para o banquete, nós estamos de jeans e camiseta, e a gente diz, não estou vestido apropriadamente para o banquete. E aí o filho do rei vem e coloca suas vestes sobre nós. Isso é graça. Portanto, se você quer andar no caminho ao lado de Jesus, pare de andar nos seus trapos. Pare de andar nos seus méritos, nos seus esforços. Ande na graça do Senhor. Graça, meu irmão, nunca foi permissão para pecar. Graça foi prevenção de pecar. São coisas completamente diferentes. O resultado do Evangelho é o resgate do homem conciliando com Deus. Nosso texto termina no último versículo, versículo 5, repetindo, ele termina, Paulo, sua introdução. Esse Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O alvo maior do Evangelho é a glória de Deus. Nessa sua introdução, meus irmãos, ainda não entrando de sola no assunto, Paulo já dá uma dica de como o comportamento dos Gálatas roubava a glória de Deus, tirava o foco na pessoa de Deus. E como é isso? Vivemos em um mundo que pensa de maneira diferente até do que o próprio universo funciona. Enquanto o nosso planeta gira em torno do Sol, parece que os habitantes do nosso planeta pensam que o universo gira em torno de si mesmos. Anos atrás, irmãos, eu estava pregando em um culto de adolescentes e eu disse o seguinte, preste atenção para você também não achar que é heresia. Nos salvar não foi a principal razão pela qual Jesus veio aqui. Eu joguei a bomba e esperei uns segundos. Vou repetir. Jesus não veio aqui principalmente como primeira razão para nos salvar. Eu já vi o desconforto ali. E aí eu completei. A principal razão de Jesus ter encarnado, nascido no nosso meio, vivido aqui, foi para glorificar a Deus. Uma menina que estava presente não gostou. De fato, ela ficou tão indignada que ela foi para casa contar para o seu pai o que o pregador, o pastor herege, tinha pregado hoje. E o pai contou para o pastor dele. E o pastor dele veio falar comigo. O mais engraçado, meus irmãos, é que depois de eu ter repetido o que eu falei, eu perguntei para o meu colega, aonde eu falei alguma coisa errada? Aí ele falou assim, não, errado não é, mas é que as pessoas têm certa dificuldade de compreender. Aí eu respondi, mas aí a ovelha é tua, o problema é teu. Você que precisa explicar melhor. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos? Efésios capítulo 1, 5 e 6, nós lemos o seguinte. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Presta atenção agora. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. No mesmo capítulo, versículos 11 e 12, Paulo repete, nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, preste atenção, sejamos para o louvor da sua glória.
A glória de Deus é o foco do Evangelho. A nossa salvação, meus irmãos, eu só estou feliz de estar participando. Como já falei 1 milhão de vezes, no filme do Evangelho, no filme da redenção, meu amado, você não aparece no começo dos créditos. É isso a mensagem falha que tem sido pregada para as pessoas. Você não é cabeça, você é cauda. O pessoal gosta de anatomia animal, sei lá por quê. Você está lá naquelas letrinhas pequenininhas que ninguém espera. Agora espera porque tem as cenas pós-crédito nos filmes, né, de herói. Mas caso contrário, o pessoal vai embora. Quem aqui já ficou vendo aquelas letrinhas no final? O filme acabou acabado. Bora, meninos. Não, peraí que eu estou vendo aqui quem foi o contra-regra. Eu estou vendo aqui quem cuidou do guarda-roupa da Gwyneth Paltrow aqui. Ninguém fica. Mas aquele sou eu. Aquele é você. Filme da redenção, estrelando Jesus Cristo de Nazaré. Participação especial, Deus Pai. O Espírito Santo. Acabou. Acabou o elenco. No máximo, meu querido, você é aquele figurante que passa lá atrás, tomando sorvete, só para compor a cena. O alvo do Evangelho é a glória de Deus, não a nossa. Inclusive, uma das 5 solas da Reforma Protestante era Soli Deo Gloria. A necessidade de resgatar essa verdade naquele tempo de que somente a Deus a glória vinha da religiosidade, entre aspas, cristã, que exaltava uma instituição, que exaltava os seus líderes e que exaltava santos mortos, santos entre aspas. Hoje, também vivemos em meio ao sequestro da glória de Deus. Quando púlpitos pregam para agradecer, para agradar, para enaltecer os ouvintes. Quando o temor aos homens nos impede de tomar posição diante das verdades de Deus. Quando vivemos nossas vidas esperando que Deus assine embaixo de nossas decisões e não ao contrário, buscando a vontade de Deus e assinando o nosso compromisso em obedecer. Em outras palavras, o mundo é dele, a salvação é dele, a glória é dele, graças a Deus que ele tem nos chamado para fazer parte do seu plano. Meus amados, isso é libertador, porque nos faz compreender de verdade o que é a graça de Deus. O que Ele tem feito nas nossas vidas. Ou seja, não é a nosso respeito que as coisas acontecem. Como Paulo termina, meus irmãos, a sessão teológica da carta aos Romanos em 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. O que isso tem a ver com a nossa vida? Reafirme constantemente para você que o Evangelho lhe alcançou e você não fez ou não teve nenhum merecimento nisso. Foi a graça de Deus que lhe alcançou. Pastor, nessa igreja a gente é muito humilhado. Teve alguém que falou semana passada para mim que veio nessa igreja só para apanhar. Irmãos, eu vou emprestar a frase da irmã Terezinha. Mas sofreu Jesus. Estou saudade da irmã Terezinha. Uns 2, 3 domingos que ela não vem, né? A nossa única anciã, praticamente. Mas sofreu Jesus. Irmão, você não precisa de uma mensagem para acariciar o seu ego. O seu ego, ele tem um motorzinho de auto-inflar. Vem embutido nele. É defeito de fábrica. E não adianta reclamar com seu pai e sua mãe. Tinha que reclamar com Adão. Mas quando chegar no céu vai estar tudo perdoado, então a gente vai estar, Adão, passou. Não precisamos disso. Quando a gente faz uma coisa boa para Deus e alguém diz, poxa irmão, foi bom, eu sei. Charles Spurgeon contou que certa vez foram cumprimentá-lo
para a pregação, e veio 1, e veio 2, veio 3, veio 10, veio 20. Eu calculo que vinha centenas falar com ele. De determinado ponto, uma irmã foi tão exagerada, que ele disse: eu sei, irmã, o diabo já me disse. Ele conhece o nosso ego, conhece o nosso ser. Nós precisamos reafirmar, portanto, irmãos, que nós não somos o dono da festa. Questione suas decisões, questione suas atitudes, questione quem é o centro da sua vida. Hoje de manhã falamos, irmãos, sobre viver da perspectiva, ou na prioridade de Deus, à luz da eternidade. Como isso questiona nossa carreira, nosso uso das coisas materiais, questiona tudo. Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Por que disso aqui? É para que daqui a 40 anos alguém diz: isso aqui é a igreja que o pastor Javersi, o fulano, membro fundador, e fulano, doutor. Não! João Calvino nos deixa, irmãos, uma bela lição quanto a isso. Quando ele estava à beira da morte, ele pediu para ser enterrado em uma cova não marcada, para que ninguém fizesse nenhum tipo de procissão, veneração ou homenagem a ele depois da sua morte. Pode ir lá procurar, você não encontra o túmulo de João Calvino. Aquele que hoje o pessoal briga, bate e tudo. Ou seja, compreendemos, meus irmãos, acima de tudo, que nessa introdução que Paulo está trazendo, ele vai trazer uma mensagem dura. Ele já começa mostrando como que nós precisamos encarar a mensagem aos Gálatas. Em outras palavras, a pregação do Evangelho como ele é, resulta na glória de Deus. Não nos cabe mudar, adulterar, adaptar, aguar, diluir, nada. E se essa noite, querido, você ouviu essa mensagem pregada de maneira tão simples, lógica, quase nada de forma passional, eu quero exortar você: entregue a sua vida a Cristo. Uma vida logo passará, somente o que é feito por Cristo permanecerá. Não prolongue, não deixe para depois. Esta noite volte o seu pensamento a Deus, que vai lhe ouvir e diz: Senhor, eu desperdicei anos da minha vida, mas eu quero a partir de hoje viver para Ti. Eu quero mudar a perspectiva, a lógica da minha vida. Eu tenho vivido para mim mesmo, em busca do meu prazer, em busca da minha satisfação, mas eu quero viver de maneira diferente. Perdoa os meus pecados. Eu confio que a morte de Cristo foi suficiente para mim também. Me permita andar contigo pelo resto da minha vida. Simples. Uma criança poderia fazer a mesma oração. Você também pode. Que o Espírito Santo, meus irmãos, essa noite trabalhe na nossa vida e durante esta semana nos mostrando a riqueza e a profundidade do Evangelho em cada momento e cada etapa da nossa vida, em cada circunstância. Para a honra e glória, claro, do nosso Deus. Oremos. Deus querido, como é bom sermos lembrados de que não são nem mesmo os personagens da palavra os heróis da narrativa. Quando examinamos, ó Deus, Oséias, quando examinamos Esdras, Neemias, não são eles o destaque, mas o Senhor agindo graciosamente pela vida de pecadores. Essa noite, ó Deus, somos lembrados mais uma vez do poder do Evangelho. Nos acompanhe, ó Deus, nesta jornada, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ser renovados no nosso compromisso com o Senhor a cada dia. Nosso compromisso de andar ao lado da pessoa mais bem vestida do universo, mas sabendo que Ele toma das suas vestes e coloca sobre os nossos trapos. Graça sobre graça, que nos possibilita ter paz com Deus. Em nome dele, do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém.